Furnas aprova aporte e evita suspensão em processo de capitalização da Eletrobras. E você vai ver também. No Amazonas, a Polícia Federal apura o desaparecimento do indigenista brasileiro Bruno Araújo Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips. Partido Conservador mantém Boris Johnson como primeiro-ministro britânico. A alta dos combustíveis e o custo da manutenção de veículos estão fazendo motoristas de transporte por aplicativo repensarem a profissão. Um grande desfile em Londres marcou o encerramento das comemorações pelos 70 anos de reinado da Rainha Elizabeth II. Agora, no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h31 pelo horário de Brasília e você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. A Furnas aprovou o aporte e vai passar a deter 72,4% de participação na Eletrobras. A autorização evita a suspensão de privatização da empresa. Mais cedo, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro havia suspendido a Assembleia Geral a pedido dos funcionários de Furnas. A Furnas teve autorização da maioria dos credores debenturistas para conduzir um aporte de R$1,580 bilhão na Madeira Energia. A precificação do processo de capitalização da Eletrobras está marcada para quinta-feira, dia 9. A oferta de ações da Eletrobras pode chegar a R$35 bilhões. A Mesa ou Madeira Energia é a empresa que controla a usina hidrelétrica Santo Antônio, que tem a concessão para a operação da hidrelétrica. Mais cedo, a Advocacia Geral da União obteve uma decisão favorável do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e derrubou uma liminar que havia suspendido a realização da Assembleia de Furnas. Foi o próprio presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Henrique Carlos de Andrade Figueiredo, que concedeu a decisão favorável ao governo. A Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, aprovou hoje os editais e contratos para a concessão de 15 aeroportos e marcou o leilão desses terminais para o dia 18 de agosto. Entre eles está o de Congonhas, em São Paulo, o segundo mais movimentado do país, pelo qual passam cerca de 22.700.000 passageiros por ano. A concessão foi autorizada no dia 1º de junho pelo Tribunal de Contas da União. Os novos investimentos nos 15 aeroportos devem totalizar cerca de 7 bilhões e 300 milhões de reais. O Brasil criou quase 200 mil vagas com carteira assinada em abril. Nos 4 primeiros meses do ano, foram mais de 770 mil contratações. Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados Brasil registrou alta nas contratações em abril. Foram criadas mais 196.900 vagas com carteira assinada em abril. O Ministério do Trabalho e da Previdência Social informou que esse é o resultado da diferença entre 1.850.000 contratações e 1.660.000 demissões registradas naquele mês. Foi verificada uma melhora em relação ao mesmo mês do ano passado, quando foram abertos 89.500 empregos. Já no acumulado de janeiro a abril, foram 770.600 vagas formais. No mesmo período de 2021, foram quase 895 mil vagas. Os números do CAGED de abril de 2022 mostram que foram criados empregos formais em 4 dos 5 setores da economia: serviços, comércio, indústria e construção. Somente o setor de agropecuária que teve uma ligeira queda em abril. Termina na sexta-feira a campanha do Sebrae para a renegociação de dívidas da pandemia para micro e pequenas empresas. Até março, a inadimplência atingiu 5% dos negócios.
As dívidas de micro e pequenas empresas que forem feitas durante a pandemia podem ser renegociadas. Uma campanha lançada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas está dando apoio aos pequenos negócios que tenham empréstimos com parcelas em atraso. A proposta é oferecer melhores condições aos micro e pequenos empresários para voltar à normalidade dos fluxos de pagamento. O Sebrae também está oferecendo orientação financeira às empresas que queiram readequar sua rotatividade de caixa às novas condições do empréstimo. Em 2021, o saldo de crédito para pequenos negócios foi de quase 358 bilhões e meio de reais. E até março deste ano, a taxa de inadimplência tinha chegado a 5%. A campanha nacional de renegociação de dívidas conta com o apoio de instituições parceiras, como a Serasa, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e outros bancos. A estimativa é beneficiar cerca de 14 mil empresas, entre microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. Vamos apoiar não só nesse momento, mas em todo o restante do ano, para que a gente possa fazer com que essas empresas consigam acessar o crédito e também ter as suas condições de vida financeira estabelecida. Muito oportuno para que a gente continue mantendo os nossos funcionários as portas abertas, né? Então, assim, não tem outra alternativa. A Marinha do Brasil enviou hoje uma equipe para procurar o indigenista brasileiro Bruno Araújo Pereira e o jornalista inglês Don Phillips, colaborador do jornal The Guardian, desaparecidos na Amazônia. A corporação será responsável por conduzir as atividades de busca na região por meio do Comando de Operações Navais. A Polícia Federal do Amazonas está apurando o caso. Os dois sumiram nesse domingo na região do Vale do Javari, no estado do Amazonas. A União dos Povos Indígenas do Vale do Javari informou que Bruno Araújo Pereira recebia constantes ameaças de madeireiros, garimpeiros e pescadores. Em nota, a entidade disse que eles desapareceram no trajeto entre a comunidade ribeirinha São Rafael e a cidade de Atalaia do Norte. Pereira foi coordenador regional da FUNAI e conhecia bem o local. Ainda de acordo com a nota, o indigenista e o jornalista inglês iam visitar a equipe de vigilância indígena que estava próxima da base de vigilância da FUNAI, no Rio Ituí, para que o jornalista fizesse entrevistas com os indígenas. O jornal The Guardian disse que Phillips está trabalhando em um livro sobre meio ambiente. Ele mora em Salvador e também faz reportagens sobre o Brasil há mais de 15 anos para outros veículos como Washington Post, New York Times e Financial Times. Em nota, a Polícia Federal no Amazonas informou que o caso está sendo apurado. O órgão não deu outros detalhes das investigações. O Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, prevê mais chuvas para Pernambuco até quinta-feira. Os temporais já causaram a morte de 128 pessoas e muitos prejuízos em todo o estado. 37 municípios decretaram situação de emergência. O INMET prevê que vai continuar chovendo em toda a região nordeste do país, pelo menos até a próxima quinta-feira. Há chances de mais chuva na região metropolitana do Recife, onde o número de pessoas desabrigadas já passou de 11 mil. Segundo a Defesa Civil, mais de 71 mil pessoas ainda estão fora de casa depois dos temporais. O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais alerta para a possibilidade de alagamentos e inundações urbanas moderadas na zona da Mata de Pernambuco e na região metropolitana da capital. Diante da situação, agentes comunitários e de saúde treinados pela Prefeitura do Recife vão fazer visitas para avaliar as informações de danos patrimoniais causados pela chuva. A gestão municipal informou que começou a treinar 140 agentes para agilizar o pagamento do auxílio emergencial do estado de Pernambuco, junto com a Prefeitura da capital. O governo do estado anunciou o Auxílio Pernambuco, no valor de R$ 1.500 a famílias atingidas pelas chuvas que estão inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal. A Prefeitura de Recife também anunciou um auxílio de R$ 1.000 para as famílias do CadÚnico, que moram em áreas de risco reconhecidas pela Defesa Civil. Além disso, a gestão municipal vai aumentar para R$ 300 o valor do auxílio moradia, com a ajuda financeira da Câmara de Vereadores. A alta dos combustíveis e o custo de manutenção de veículos estão fazendo motoristas de transporte por aplicativo repensarem a profissão.
Mesmo dirigindo mais de 12 horas por dia, a conta com as despesas não está fechando para muitos e ainda está trazendo riscos para os profissionais e os passageiros. Jean trabalha como motorista de transporte por aplicativo há mais de 2 anos. Ele usa o próprio carro. Antigamente, o trabalho rendia algum dinheiro e completava a renda da família dele. Hoje, para pagar as despesas do dia, como combustível e a manutenção do carro, precisa ficar mais horas dirigindo. Antigamente a gente trabalhava 8 horas, agora tem que trabalhar 12, 14 horas. Não aumentou só o combustível, aumentou troca de óleo, pneu, tudo isso aí, documentação do carro também, PVA, licenciamento, tudo isso aumentou, né? Para esse especialista em finanças, a pandemia foi uma das vilãs desse mercado. Trouxe a alta da inflação, que impactou muito neste setor. A outra foi a falta de planejamento financeiro. É aquela coisa de não saber dizer não para a família, não compartilhar esse momento de uma forma mais clara. Ainda é muito tabu dentro das famílias a gente falar de dinheiro, né? Então, e agora, o principal, né, é não saber quanto ganha e quanto gasta. E não foi só no bolso o prejuízo. Um levantamento da Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo aponta que motorista de transporte por aplicativo já é a 5ª ocupação com maior número de acidentes na capital paulista e a 6ª com maior número de vítimas fatais. A pesquisa realizada por uma associação de motoristas por aplicativo apontou que entre as maiores causas de acidente estão as jornadas excessivas de trabalho. Muitos profissionais precisam emendar dias e noites para poderem pagar as despesas com gasolina e até manutenção do veículo. A empresa, ele é uma empresa individual, né? Mas os custos dele também se correlacionam com os custos familiares. Então, quando você vê, realmente a conta muitas vezes não bate. Fatores que também trazem problemas sérios de saúde para esses profissionais. E aí o que acontece? Ele não consegue, às vezes, render o tanto que ele gostaria, né? E aí ele começa a trabalhar horas ininterruptas, que vai acarretar um problema emocional, vai acarretar vários problemas na família também e pode até chegar a um quadro depressivo. Que aí fica pior, né? Porque vai ficar acamado ou vai ficar isolado e não vai conseguir trabalhar. O Jean já está pensando se vale a pena continuar na profissão. Muitos motoristas desistiram porque não está compensando, principalmente quem trabalha com carro alugado. A gente não compensa. Você se deslocar 4, 5 km para chegar até o passageiro e depois ele fazer uma corrida que vai rodar 3 km. Para a gente que é motorista sobra R$ 6,10. E você vai ver ainda nesta edição, Partido Conservador mantém Boris Johnson como primeiro-ministro britânico. E ainda, um grande desfile em Londres marcou o encerramento das comemorações pelos 70 anos de reinado da Rainha Elizabeth II. Os detalhes em instantes, até já! Estamos de volta, são 18 horas e 45 minutos pelo horário de Brasília. Vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta segunda-feira com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice. Esta segunda-feira começou de maneira mais esperançosa para os fluminenses que utilizam o transporte público. 6 linhas de ônibus voltaram a operar na cidade do Rio de Janeiro na manhã desta segunda-feira. Agora são 17 rotas retomadas desde que a prefeitura fez um acordo com as empresas. O plano operacional tem como objetivo regularizar de forma gradual o serviço de ônibus para atender todas as regiões do Rio. Conforme foi estabelecido no acordo judicial, além da receita de tarifa paga pelos passageiros de R$ 4,05, os consórcios vão receber um valor adicional pelo serviço efetivamente prestado com base na quilometragem rodada. A prefeitura vai atestar a quilometragem por meio do GPS e as linhas que não cumprirem a quilometragem mínima exigida
não receberão o pagamento do subsídio. E tem notícia boa também na saúde. O Serviço de Atendimento Móvel, o SAMU, ganhou a primeira base operacional no Rio. O Rio tem a sua primeira base operacional descentralizada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. O posto fica no pavilhão de São Cristóvão e funcionará 24 horas. De acordo com o governo do estado, a base tem como objetivo ampliar a capacidade de atuação na Zona Norte carioca, além de ajudar a desafogar os hospitais locais. Outras bases descentralizadas do serviço começarão a operar nesta semana no Hospital Estadual Eduardo Rabelo e nas UPAs de Jacarepaguá, Ricardo de Albuquerque, Campo Grande 1, Bangu e Irajá. E para fecharmos, um resgate deu oportunidade de vida a esta bebê abandonada dentro de uma sacola plástica. Uma bebê foi encontrada envolta dentro de um saco plástico em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Os moradores perceberam a bebê próximo à subida da estrada do Boqueirão, no centro. Os agentes do São Gonçalo Presente foram acionados e auxiliaram nos primeiros cuidados com a criança. Em seguida, o corpo de bombeiro foi chamado e a menina, que tem apenas 4 dias de vida, foi encaminhada para a maternidade municipal Dr. Mário Niajar, no bairro Mutondo, onde passou por avaliação médica e será submetida a exames. Segundo a Prefeitura de São Gonçalo, a criança ficará com uma família cadastrada no Serviço de Atendimento Familiar do município. Esperamos que ela tenha uma caminhada de grandes vitórias. Maria Alice, eu fico por aqui. Até amanhã. Muito obrigada, Anderson. Inacreditável, né? Mas que bom que ela teve aí um final feliz. E olha só, aqui em São Paulo, no fim desta tarde, um ônibus pegou fogo nas imediações do Parque do Ibirapuera, na zona sul da capital paulista, e complicou aí o trânsito na região. Por volta das 4h30 da tarde, o incêndio deixou o tráfego completamente parado na Avenida 23 de Maio, na alça de acesso à Vila Mariana. A Polícia Militar chegou ao local para ajudar a organizar a circulação de veículos. O Corpo de Bombeiros também se deslocou até lá para controlar as chamas. As circunstâncias do incêndio ainda são desconhecidas. E vamos agora falar sobre a guerra na Ucrânia. Horas depois de a capital ucraniana, Kiev, ter sido atingida pela primeira vez desde abril, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, alertou que Moscou atacará novos alvos se a Ucrânia receber mísseis de longo alcance do Ocidente. Mísseis russos atingiram a estação ferroviária de Kiev. Uma fábrica de manutenção de trens também foi atingida. Moscou afirma que destruiu um depósito de armas vindas do Ocidente e Vladimir Putin ameaçou atacar mais regiões da Ucrânia. Se eles estão sendo fornecidos, tiraremos as conclusões apropriadas e usaremos nossas armas, das quais temos o suficiente para atingir alvos que ainda não atingimos. O governo britânico ignorou essa ameaça e hoje anunciou que também está enviando mísseis de longo alcance a Kiev. O desafio é fazer essas armas chegarem até o leste do país, na região do Donbass, onde a invasão russa está concentrada atualmente. Os combates mais intensos ocorrem na cidade de Severodonetsk, uma das últimas grandes cidades da região. O presidente Volodymyr Zelensky foi até a zona de combate para levantar a moral das tropas. Estou orgulhoso de todos que conheci, com quem apertei a mão, com quem me comuniquei. Verdadeiros heróis estão entre nós. Além de causar milhares de vítimas, a guerra continua a pesar nas exportações de grãos, das quais os países africanos dependem. O conflito traz o medo de uma crise alimentar, principalmente nos países mais pobres. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em alta nesta segunda-feira, próximo dos R$ 4,80, de olho em dados que podem dar pistas sobre a direção dos juros pelo mundo. A moeda norte-americana subiu 0,35% e encerrou o dia cotada a R$ 4,795 na venda. O Ibovespa, o principal índice de ações da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, fechou em queda nesta segunda-feira, apesar da melhoria no exterior após a redução de restrições na China contra a Covid-19. O índice recuou 0,82% a 110.185 pontos.
O bilionário Elon Musk voltou a cogitar a possibilidade de retirar a oferta de compra do Twitter com a alegação de que a rede social não cumpre com as obrigações de fornecer os dados necessários sobre contas falsas. Um documento apresentado à Bolsa de Valores, divulgado nesta segunda-feira, afirma que o Twitter cometeu uma clara violação material das obrigações sob o acordo de fusão. Com isso, Musk se reserva o direito de não consumar a transação e o direito de encerrar o acordo de fusão. O texto foi divulgado no site da Agência Reguladora do Mercado de Ações, a SEC. Depois de apresentar em abril uma oferta de compra da plataforma por 44 bilhões de dólares, Musk colocou em dúvida várias vezes os dados fornecidos pelo Twitter sobre contas falsas e as medidas adotadas para limitar a proliferação. De acordo com o Twitter, as contas falsas representam menos de 5% das registradas. Este novo episódio na operação midiática de compra da rede social ocorre depois do término, na sexta-feira, do prazo para as autoridades dos Estados Unidos iniciarem a análise da operação, o que não fizeram e, portanto, deixaram o campo aberto para que a transação fosse realizada. O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, vai permanecer no cargo. Nesta segunda-feira, o premier enfrentou um voto de desconfiança desencadeado por legisladores descontentes em seu próprio partido. 211 deputados apoiaram Johnson na votação e 148 votaram contra ele. A margem de 63 votos que beneficiaram o primeiro-ministro é considerada pequena, de acordo com seus aliados, que idealizavam cerca de 80 votos de diferença. A liderança de Johnson foi abalada pelo chamado escândalo Partygate, com meses de alegações de festas e reuniões na sede de seu governo durante vários estágios de lockdown durante a pandemia, corroendo a confiança da população. O premier também foi criticado por sua resposta à alta inflação. Sob as regras do Partido Conservador, se os parlamentares querem se livrar de seu líder, enviam uma carta confidencial de desconfiança ao presidente do Comitê de 1922, um grupo de legisladores de bancada que não ocupam cargos no governo. Analistas internacionais indicam que, apesar do resultado, o processo em que o premier está envolvido reflete o enfraquecimento de Johnson no cargo. Um grande desfile em Londres que reuniu milhares de pessoas marcou o encerramento das comemorações pelos 70 anos de reinado da Rainha Elizabeth II. A Rainha Elizabeth II fez uma aparição surpresa neste domingo na varanda do Palácio de Buckingham para acenar para a multidão no último dia de comemorações por seus 70 anos de reinado. Vestida de verde, a soberana de 96 anos, ausente da maioria dos eventos de seu jubileu de platina, apareceu acompanhada de seus herdeiros Charles e William, com suas mulheres e filhos, antes do hino britânico God Save the Queen. Para muitos ficou a impressão que as comemorações marcam o fim de uma era, após um reinado sem precedentes que começou em 6 de fevereiro de 1952, em um Reino Unido que ainda era um império colonial em recuperação do pós-guerra. Os participantes das festividades tinham consciência da dimensão histórica do momento. Nunca um monarca britânico reinou por tanto tempo e é improvável que esse recorde de 70 anos seja quebrado no futuro, dada a idade de seus herdeiros. E vamos encerrar falando de futebol. Hoje pela manhã o Brasil venceu o Japão por 1-0 em Tóquio. O amistoso foi mais um jogo de preparação para a Copa do Mundo deste ano no Catar. Neymar fez de pênalti o único gol da partida. O técnico Tite falou sobre o aspecto físico da equipe e da acirrada disputa pelas vagas na lista final do Mundial. Vamos sair de férias e vamos todos nós nos cuidarmos muito para estarmos na apresentação da Copa do Mundo na plenitude da nossa forma, porque nós temos muito pouco tempo. Então, o grau de consciência de um dos líderes da equipe para passar é justamente esse. Nesses 45, 50 jogadores que tem, eu não sei quem vai ser. Se é Telles, se é Arana, se é Alexandro, se é Lodge e outros mais. Então, não sei. Por quê? Porque uma convocação ela tem um tempo muito curto para que tu possa. Bem, mas o aspecto saúde ele é fundamental.
E a próxima partida aí da seleção brasileira será no dia 21 de setembro contra a Argentina, em jogo adiado das eliminatórias da Copa do Mundo. E o Jornal das 18h30 fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Uma boa noite para você e até amanhã. Tchau!